fazem. Agora sim, estamos de volta. Muito boa tarde. Estamos nós aqui no 30 de janeiro de 2020. O mês acabou, né? No primeiro mês do ano de 2020, a gente já tá aí praticamente se despedindo dele. Eu estou falando diretamente aqui da Rádio Geek de São Paulo. Eu sou Lígia Zottini, do Boister. E a gente tá mais uma vez com o programa Tecnomagia, combatendo aquele efeito Black Mirror. Eu tô aqui com a Gabi Sartori. É uma honra ter você aqui hoje. A honra é minha. Gabi é uma grande amiga e uma especialista, uma daquelas que também estão hackeando e inovando uma profissão que a gente conhece bem, que é a arquitetura. E ela veio pra minha vida falando, olha, eu tenho esse tema. E a gente falou, bom, a gente vai ter que sentar e conversar, porque ela trabalha arquitetura, mas ela trabalha também neuroarquitetura. O que a neurociência tem a adicionar a essa arquitetura? Para mim foi muito novo quando eu escutei. Eu tenho alguns amigos arquitetos também que estão começando a lidar com essa sutilidade, com essa parte soft da arquitetura. E Gabi, pra gente aqui, é uma grande referência. Então, o nome do programa hoje é Neuroarquitetura. O que é isso? Porque eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso. E se você tiver dúvidas e quiser saber mais, enfim, a gente tem aí o WhatsApp do programa, que na verdade é o 11973136617. É aquela história, deixa a pergunta que a gente responde ao vivo ou depois. Quer saber mais? A gente tá em todas as mídias, Facebook, YouTube, Rádio Geek. E também a gente tem esse programa depois como podcast em todas as plataformas. É só procurar Tecnomagia, tá bom? Bom, Gabi, sem mais demoras, eu queria que você se apresentasse. Conta um pouco a sua história com a arquitetura. Como é que você acha essa nova forma de entender a arquitetura? Isso é novo, isso é velho? Quando começou? Enfim, se apresenta. Obrigada, Lígia. Primeiro, é uma honra estar aqui, uma honra estar num programa conduzido por você. Maravilhoso. Como você mesmo disse, eu fui atrás de você levar o tema, porque eu vi que você é uma pessoa que estava levando a inovação de uma forma completamente diferente do que a gente tem hoje. E foi assim que a gente se conectou. E hoje eu acredito muito em conexões. Eu também. E eu tô aqui por conta disso. Maravilhoso. Bom, na verdade o caminho foi torto. Foi bem torto. A minha primeira formação, eu sou radialista. Então... é por isso que você falou, eu tô voltando à Sim. faculdade. Eu pensei por 2 segundos, o que a arquitetura tem a ver com um estúdio como esse? Boa! Pois é, minha primeira formação foi em rádio e TV. Eu me formei em comunicação social com ênfase em rádio e TV, mas na faculdade eu já levei toda a minha carreira para a área de cenografia. Tá. Então eu já tinha questões com projetos, eu já fazia desenhos técnicos. E quando eu acabei a faculdade de rádio e TV, eu me vi obrigada a ir para uma faculdade de arquitetura, achando que me faltava repertório. Tá. E achando que eu ia fazer cenografia pro resto da minha vida, né? Doce ilusão. E então, quando eu comecei a fazer a faculdade de arquitetura, eu já trabalhava na área de cenário. Foi assim durante a faculdade inteira. Tá. E quando eu terminei a faculdade, vida mudou, enfim, casei, muitas coisas mudaram. Eu resolvi sair da TV, eu tinha ficado vários anos dentro da televisão. E resolvi ir montar o meu escritório. Minha mãe é designer, Tá. Então nós formamos o nosso escritório de arquitetura. E então comecei a trabalhar com projetos mais residenciais e depois um pouco comerciais e corporativos. E daí então, eis que, né, em 2013 eu passei por um processo pessoal, Tá. de transformação, por conta, enfim, dos percalços da vida, dos buracos que a vida nos coloca. Os maias estavam certos. Eu gosto de escutar as histórias, porque as datas, os grandes mudanças foram depois de 2012, assim. Os maias tinham uma certeza ali, na hora que eles falaram que o mundo acabou e começou de novo, entendeu? Não, eu tenho As datas se repetem muito. É isso mesmo. E a partir de 2013, então, eu comecei um processo interno muito profundo. De autoconhecimento, de autoanálise, de espiritualidade. E a partir desse processo, eu comecei a me questionar muito dentro da minha profissão. Tá bom. E eu não me via mais ali fazendo uma arquitetura que todo mundo fazia. Tá. Eu não via mais sentido no porquê fazer uma casa que, na verdade, o objetivo era colocar numa capa de revista. Tá. Sendo que, na verdade, a gente estava fazendo a casa para as pessoas viverem. E a casa como um abrigo para essas pessoas. E daí dentro desse questionamento muito forte dentro de mim, eu vi a relação de que os ambientes, eles tinham um poder de mexer com o ser humano que ali estava, em comportamento, em emoções, em sentimentos. E foi então que eu fui tentar
ver de que forma que eu poderia correlacionar as duas situações. E então, por uma felicidade, eu estava numa aula de pós-graduação e alguém simplesmente jogou a palavra neuroarquitetura. E quando essa palavra foi jogada, para mim, o clique fez e fez todo sentido. Aconteceu. Aconteceu. Isso depois já de 2013? Sim, depois de 2013. Você teve esse contato com a neuroarquitetura depois já tá trabalhando. Isso. Eu passei por um processo muito grande de autoconhecimento. E daí, então, me aprofundando nos conhecimentos de neurociência, de psicologia. E aí, pra mim, hoje, depois, né, que você já tem esse caminho trilhado, trazer as duas coisas e conectar elas foi algo muito mágico, assim, foi a chave mesmo que faltava. E daí, então, eu comecei a procurar o que tinha nesse assunto, Descobri uma academia nos Estados Unidos que se chama ENFA. Que é a academia It's Academy of Neuroscience for Architecture. Ela já existe há 16 anos. Maravilhoso! E foi uma surpresa muito grande, assim, pra mim. E na época, quando eu descobri essa academia, no mesmo ano teria uma conferência. E eu falei, preciso ir, tem tudo a ver comigo. E eu me conectei com a arquiteta Priscila Benck, que hoje é minha parceira no projeto que a gente toca. Porque ela estava indo pra essa conferência com um grupo de arquitetos. Maravilhoso! E aí eu falei, não, então eu vou com vocês. E a partir de então, é aquela coisa, né? O caminho sem volta. Não tem jeito. Não tem jeito. E aí você volta dos Estados Unidos, hein? Eu voltei, na verdade, isso foi em 2018. Voltei para os Estados Unidos em 2019, porque na área de… Porque, na verdade, neuroarquitetura é um nome popular. Ela não é algo que você fala, vou aplicar a neuroarquitetura em um projeto. Não, na verdade, você pega o conhecimento da neurociência… Vê o que ele pode agregar para o seu projeto e aplica esse conhecimento da neurociência na arquitetura. Então, na verdade, ela não é uma nova ciência, e sim a junção de duas. Perfeito. Então, já começa na segunda pergunta. É assim que a gente entende neuroarquitetura, então? Sim. É a junção da neurociência aplicada às próprias visões, ciências e técnicas da arquitetura. Isso. Então, conta pra gente um pouco como é que é isso na prática. Se vocês trouxeram isso pro Brasil, já tinha gente fazendo. Depois que você descobriu lá fora e voltou, já tinha gente fazendo? Não, é tudo muito novo. E é novo, inclusive, lá. Né? Hoje, o que a gente tem? Qual é o panorama exterior Brasil? No exterior, então, a gente já tinha essa academia mais consolidada, 16 anos. E lá, eles já têm grandes escritórios de arquitetura que têm no seu time de arquitetos consultores em neurociência. Então, tem neurocientistas trabalhando junto com eles em projetos incríveis. E no Brasil, a Priscila foi uma das pioneiras em levantar o tema aqui no país. E a partir de então, por conta de palestras, de eventos, esse tema foi se disseminando. E só que ele… assim, pouco aprofundado. As pessoas ainda não estavam entendendo direito o que era uma coisa ou outra. Ficou meio parecendo, temos algo aqui a explorar, mas ainda não sabemos como. Então, foi a partir daí, então, que a gente viu a oportunidade de também lançar a nossa academia. Isso é muito bacana. A Academia Brasileira de Neurociência e Arquitetura. E através dessa academia, a gente tem cursos online, diversos eventos justamente para levantar a bandeira do assunto, só que de uma forma responsável. Então, trazendo profissionais de diversas áreas, porque a neurociência aplicada à arquitetura… Eu não sou neurocientista, sou arquiteta. Sim. E então, trazer neurocientistas, eles podem nos ajudar nos nossos projetos, né? Não, perfeito. Dá uma aterrizada, Gabi. Assim, dá um exemplo de um projeto que você já conseguiu ou planejar ou até mesmo implementar. Eu não sei se já tem algum implementado. Mas como é que é isso na prática? Para o pessoal que está escutando a gente conseguir realizar, sabe? Na verdade, assim, dentro do nosso time hoje, a gente… fazer mesmo um projeto, a gente já tá meio sem braço para conseguir fazer. Mas a gente tem neurocientistas e neuropsicólogos trabalhando conosco. Então, a nossa ideia é elaborar um briefing muito, muito bem feito. E com esse briefing, mensurar as questões fisiológicas dessa pessoa para conseguir entender qual é a saúde dela, como que ela tá naquele ambiente, se é um ambiente de trabalho, um ambiente corporativo, como que tá o nível de estresse dela naquele espaço, como que é a rotina, ela tá inserida num ambiente com luz natural, como que são essas questões. Então, nesse briefing, fazer um briefing muito bem feito e a partir de então, identificar quais são os pontos a melhorar. E com esses pontos, pegando um pouco do comportamento humano, o que a gente pode aplicar em projeto para ajudar na saúde, no bem-estar dessas pessoas. Então, por exemplo, eu não sei se já tem gente… Troca de microfone? Esse? Você.
Eu? É porque deu pau aqui. Tá bom. Precisa voltar alguma coisa? Tá bom. A última frase. Tá bom. O que eu posso dizer, então, já existe pessoas, por exemplo, eu tenho a minha casa, ou eu tenho o meu projeto, sei lá, eu tenho o Voicers. Se algum dia eu quisesse ter um espaço físico do Voicers. Ou eu quero agora, tô mudando de casa, vou querer pensar na minha casa. O que seria diferente no meu projeto, eu contratando só uma arquiteta, ou um escritório de arquitetura, e um escritório como o seu, que conta com profissionais de neurociência. O que no final eu veria de diferente? Você provavelmente veria de diferente uma casa muito mais conectada a você. Porque daí, nesse primeiro briefing, a gente vai muito mais a fundo nas questões pessoais. Porque a neurociência, ela nos mostra que a gente tem memórias, que são memórias nossas biológicas, dos nossos ancestrais. Porém, a gente também tem as nossas memórias pessoais e as nossas memórias culturais. Tá. Então, como tudo isso junto traz… Eu sei que você adora viajar. Sim, sim. Então, muito provavelmente, elementos que façam conexão com as suas memórias, com as suas passagens, que tenham significados para vocês, estaria presente ou na sua casa, ou de repente no escritório do Voicers. E lógico, pensar num objetivo. Se no Voicers talvez você queira um ambiente mais produtivo ou mais criativo, isso também vai levar um novo norte para o projeto. Isso quer dizer, dá para assumir, por exemplo, que essas empresas de tecnologia que começaram com esses escritórios super diferentes, coloridos, enfim, as grandes techs estão todas com esse olhar que a gente saiu dos escritórios cinzas, quadradados, que parecia tudo igual, entendeu? Tem aspectos de neurociência lá dentro ou só tem aspectos de uma arquitetura inovadora? O que vocês olham, sei lá, um headquarter de um Facebook, de um Google, Salesforce, são todos muito diferentes, os aspectos são muito distintos. Eu falaria, Lígia, que sim e que não. Tá. Existem coisas muito inovadoras que sim são positivas, mas existem coisas que talvez pro objetivo que eles queiram para aquele espaço não é o ideal. Tá, ficou só bonito, né? Ficou só bonito, exato. Tem um estudo muito conhecido nessa área, que é um estudo que fizeram com ratos, de ambientes não enriquecidos e ambientes enriquecidos. E daí eles compararam os ratos que estavam nesses diferentes ambientes e descobriram que o rato que estava num ambiente mais enriquecido tinha maior funcionamento cerebral do que o outro. Tá. Aí você vira e fala, então eu vou sair enriquecendo todos os ambientes por aí. Não, porque se seu objetivo for que tenha momentos de trabalhos focados, talvez um ambiente muito enriquecido não ajude. Tá. Então a gente precisa primeiro analisar o objetivo do ambiente que você vai querer, né? E se vai chegar naquilo ou não, e ter um parâmetro, não é sair fazendo adoidado, mas é estudar e de repente… É muito importante também depois fazer um estudo de pós-ocupação, para saber se aquilo que foi feito foi realmente efetivo. Porque a gente escuta muito, né, de colegas que estão dentro desses escritórios, que na verdade a vida continua acontecendo nas mesas, né? Aquela sala de game, aquela sala de sei lá o quê, aquele puff colorido. Você faz de vez em quando, mas a maior parte da vida ainda continua acontecendo na sua cadeira e o trabalho tem que ser entregue da mesma forma, né? E principalmente porque provavelmente não foi feito um briefing muito bem delineado no início para saber que a cultura daquela empresa não era essa. Tá. Boa. Faz muito sentido. Bom, tem algum lugar público que, ou aqui ou fora daqui do Brasil, que você tem como referência pública de, olha, vai naquela cidade ou tá aqui em São Paulo e quer ver uma neuroarquitetura aplicada, é isso daqui. Eu vou contar uma história que eu adoro, então. E eu sei que você ama viagens. Porque isso, você me perguntou antes, é novo? Não, gente, não é novo. Trabalhar com comportamento humano e aplicar isso num ambiente físico é muito antigo. É que hoje a gente tem uma neurociência muito mais desenvolvida, então a gente tem parâmetros para mensurar, para conseguir entender de forma mais objetiva. Mas, eu não sei se você conhece a Espanha, Andaluzia, na Espanha. Eu conheço a Espanha, só Sevilha. Ainda não cheguei a Andaluzia, mas chego lá. Mas tem ai meu Deus, agora
Vamos, Gabi, né? O cérebro não funciona. Mas tem um palácio lá, que foi feito pelos árabes. Então foi uma mistura de cristãos e árabes ali. Acontece a mesma coisa em Sevilha. Sim, tem um nome, toda esse tipo aquela parte da Andaluzia ali, ela é maravilhosa por conta dessa mistura. E esse palácio foi construído, sei lá, em 1600, eu acho. Foi em 600 e bolinha. Tá. E o sheik que construiu esse palácio era para atos políticos. Tá. Então, todo o palácio, ele tem um piso branco para você chegar até ele. E os visitantes que ali estavam, eles chegariam justamente para fechar contratos ou não fechar contratos. E ele só recebia esses visitantes ao meio-dia com sol a pino. Se não estivesse sol, ele não recebia o visitante que ficasse ali esperando um dia de sol. E daí, quando o sol bate no chão branco, ele volta, né? Ele reflete a luz e cega o visitante. E aí todo o caminho ele faz naquele desconforto de chegar do outro lado do palácio. Naquela época não existia luz elétrica, então quando ele chegava no palácio, ele estava num breu total, mais um desconforto. E o sheik, ele comparava qual era o comportamento dessas pessoas, então nesse momento de desconforto, para saber se aquela pessoa era ideal para fechar um contrato ou não fechar um contrato. Maravilhoso! E eu lembro que tinha uma história parecida. Eu acho que depois que eles fizeram esses maiores, o de Sevilha tem uma história bem parecida também dessa coisa da luz, né? Incrível. O ambiente totalmente projetado para um comportamento humano. Você gera comportamentos pelo ambiente que você projeta, né? Não, isso faz muito sentido, porque eu acho que a gente historicamente sente-se bem ou não entrando em ambientes. Tem toda a parte, eu acredito, de energia, mas tem a parte do fato de, cara, quando você mexe, acho que até energia, é um conjunto de coisas. Quando você mexe na sua casa, que você dá uma peça nova, muda de lado, você olha para aquilo e aquilo te faz bem, entendeu? Em contrapartida a uma situação que te faz mal. Eu brinco toda vez que a minha casa tá muito tensa, ou aconteceu uma discussão, eu abro tudo e eu faço uma faxina, entendeu? Perfeito. E mudo as coisas de lugar. Eu acho que hoje a gente tem neurociência para explicar algo que, como você disse, a gente vem fazendo historicamente. Sim, é intuitivo, só que hoje a neurociência ela vem nos ajudar, nos dar o suporte de. Então hoje fazer um projeto baseado em evidências neurocientíficas, ela nos dá um suporte para validar com o cliente de uma forma completamente diferente, né? Não é simplesmente, vai ficar bom porque eu acho. Perfeito. Não, é porque a gente tem uma ciência que nos valida aquilo que a gente tá querendo colocar aqui. E aí, para isso, você vai fazer todo o cabedal da arquitetura. Cores, formas, texturas, objetos e por aí vai. Tudo que você tem à disposição. Tudo que envolve, porque nós somos seres sensitivos, né? Então, temos os 5, na verdade 6 sentidos, né? E a gente tem que utilizar desses elementos. Os nossos sentidos nos dão a forma do mundo. A gente só consegue compreender o mundo que a gente tem hoje através dos nossos sentidos. Maravilhoso. Né? Então, explorar isso dentro de um projeto de uma forma assertiva, racional, pode trazer resultados muito, muito positivos. E sabe o que é mais legal, assim? Acho que a gente vem de uma geração que é a primeira que é massivamente estudado, né? O pessoal que tá entre, sei lá, 30 e 40 e poucos. Foi a primeira grande geração que realmente teve a oportunidade de estudar. A maioria dos pais da geração desses adultos, nem todos, a minoria conseguiu fazer uma faculdade, ou conseguiu ter repertório para sair um pouco da cidade, ou até mesmo do bairro, ou até mesmo de uma vida que foi sempre muito repetida, né? E eu acho que desse lugar a gente começa a ver a importância dessa educação. Né, das pessoas se sutilizarem, se refinarem, ter repertório, conseguiu sair do país e conseguiu ter a internet trazendo os repertórios todos, aí tem o Pinterest, enfim, as pessoas começam a ter muito repertório. E aí você começa a ver valor, eu não vou nem dizer ainda na neuroarquitetura, porque ela é muito jovem aqui no nosso país, mas na arquitetura. Sim. É muito comum hoje em dia, na nossa geração, você não sair fazendo qualquer coisa, faz o quero uma churrasqueira e faz o puxadinho no sítio. A gente já tem esse cuidado de falar, se eu não tenho isso, eu preciso contratar alguém que me ajude, que faça um projeto. E você não vê aquele projeto mais como um custo, né? Mas como algo que é um benefício para que se componha com aquilo que já está. E eu acho que isso é um ganho dessa geração. Sim, com certeza. Eu acho que a partir do momento que a gente consegue ter pessoas mais conscientes, a gente vai conseguir viver em sociedades mais conscientes, e a arquitetura passa por isso.
Porque o meu sonho é que os próximos estudantes de arquitetura tenham isso na formação. Porque na minha formação, ela era mais baseada só na função do espaço. E eu acho que vai muito além da função. Totalmente. Totalmente, né? Tem um documentário que eu amo de paixão, é aquele Porque a Beleza Importa. Eu não assisti ainda. Onde eu acho isso? Maravilhoso, no YouTube. Tá. E é justamente isso. O espaço precisa ter função, sim, mas além disso, não só a função. Como é que eu paro de fazer caixas de sapato? Porque assim, eu não sei se você tem essa explicação, mas pra mim foi muito claro. A gente veio de uma era… Tinha as medievais, os castelos, que eram bonitos, mas eram um pouco funcionais, você vivia num lugar daquele. Aí começaram a vir, sei lá, eu acho que século XVIII, XIX, aquela coisa rebuscada, os vitorianos. Você vê o centro de Nova York, que é parecido com o centro de São Paulo, que é parecido com o centro do Uruguai. E assim, é tudo mais ou menos naquele tom areia. E parece com a França, na verdade, né? Eu acho que tudo muito inspirado na França, mais do que até na Inglaterra. E de repente a gente perdeu. Em que momento a gente perdeu isso e começou a fazer um monte de caixa de sapato? Ou caixas de vidro, né? Ou caixas de vidro que você… Aqui em São Paulo, então, que a gente não… Alguns países talvez tenham um pouco mais de respeito pela altura, pela arquitetura ou pela engenharia. Mas aqui não, se eu tiver que fazer meu prédio e tirar o seu pôr do sol, dane-se, eu vou fazer. Porque é assim que a gente faz aqui em São Paulo. Exato. O que aconteceu? Que a gente parecia que tinha mais artistas fazendo os prédios importantes. E aí veio uma engenharia que a arquitetura e a engenharia no começo era muito funcional. Então, para que o arquiteto se eu tenho engenheiro? E agora ficou claro porque a gente tem que resgatar o arquiteto. Exato. Porque o que quer que era aquele profissional do passado, a gente perdeu nos últimos 100 anos. Perdeu, entendeu? A gente ficou só na função, exatamente. E esquecemos um pouco de que, como seres biológicos, gente, é só você olhar para a natureza, né? É tudo muito detalhado, tudo muito belo, tudo muito… simples, porém belo, né? Sim. Tudo muito proporcional. E essa proporção, nós, como seres biológicos, a gente tem como rastrear isso inconscientemente, né? E isso foi se perdendo mesmo, nesse caminho da arquitetura mais funcional, mais rápida, porque só precisa obedecer a um certo objetivo. Não, faz muito sentido. E aí eu tenho uma pergunta pessoal que eu carrego comigo há anos, talvez você tenha a resposta, talvez não. Mas eu tenho uma responsabilidade. Eu tenho que perguntar minimamente pra onde eu acho que pode sair a resposta. Mas eu acompanho muito, assim, alguns prédios redondos, né? Tipo, Torre de Pisa entortou. Mas tem alguns prédios em São Paulo que eles são totalmente redondos. E aquilo não vai pra frente. Por que a arquitetura… Tem alguma explicação do porquê que arquiteturas redondas, de prédios redondos… Tá sempre assim, tem um em São Bernardo, tem em Santo André… Aí tem outro aqui em São Paulo… Tem outro em Curitiba, que ele gira, inclusive. Que essas coisas redondas parece que os humanos não gostam de morar dentro. Tem alguma explicação? Eu acho que é muito pela questão mais funcional mesmo. Porque para você conseguir mobiliar um espaço redondo é muito mais difícil do que mobiliar um espaço quadrado. Tá. Porém, hoje a gente já tem estudos neurocientíficos que mostram que o nosso cérebro, ele vai muito melhor com uma forma orgânica e talvez redonda e talvez curva do que formas retas. Tá. Mas eu acredito muito nessa parte do redondo. Primeiro, acho que mais pela praticidade mesmo, pelo funcional ou não funcional. E por uma cultura que foi imposta de que não é assim que a banda toca. Não é redondo, não é quadrado. Porque eu sempre tive a sensação de que não prospera esses prédios redondos. Eles ficam lá alugando uma vida, nunca coisa para dentro. É esquisito. É esquisito. Enfim. Bom, agora vamos para a segunda parte da nossa conversa. Você tocou ali que você tem uma academia. E, na verdade, logo depois que a gente se conheceu, vocês estavam fazendo o primeiro movimento de uma conferência, um congresso de arquitetura, de neuroarquitetura, na verdade, e que ele se tornou o maior da América Latina. Conta um pouco como é que isso nasce e depois conta um pouco da novidade desse ano. Ah, legal. Bom, junto com a Priscila, né, a gente tinha feito um primeiro movimento de uma palestrinha menor, onde a gente começou a entender para ver se a gente ia ter público para isso ou não, se a gente ia conseguir chamar atenção para a bandeira que a gente estava levantando. E a gente teve um resultado muito positivo na primeira palestra que a gente fez, que foi no comecinho do ano passado, já vai fazer um ano. E daí, então, a gente falou…
vamos para uma conferência. Eu tinha contatos incríveis, ela tinha contatos incríveis. A gente falou, vamos juntar esse pessoal, porque eu acho que daqui sai um samba legal. E foi então que nasceu a primeira conferência de neurociência aplicada à arquitetura, que aconteceu em agosto do ano passado. Sim. Que eu tive a honra de receber você, Foi Lígia, no maravilhoso. nosso evento. E a gente lotado. Tava lotado. A gente tinha expectativa para 80 pessoas e no final tinham 200. Então foi algo assim muito incrível. E na época foi logo quando eu voltei do meu curso nos Estados Unidos. Então já voltei com outros contatos. Tá. E daí a gente começou a criar meio que uma rede mesmo de pessoas, porque lá tinha pessoas do mundo inteiro, Sim. pessoas da América Latina. Então a gente já fez contato com a Karina no México, outras pessoas na Argentina, pessoas mesmo dos Estados Unidos. Então a gente percebeu que para esse ano a conferência tinha que ser maior e tinha que ser uma conferência internacional. E então nasceu, né, a conferência, a segunda conferência que vai acontecer agora em março desse ano em São Paulo, no dia 14 de março. E que a gente vai receber convidados muito incríveis. Maravilhoso. E é uma proposta diferente, a gente vai dividir o painel de formas diferentes. Tá. Ligados mais à questão do humano, dos ciclos humanos. Vai ser um momento muito especial. Maravilhoso. E assim, se as pessoas quiserem saber, NeuroArc Day, né? Esse é o nome da conferência. neuroarcday.com.br. Elas vão E aí conseguir. acham vocês ali e já tá vendendo convite, Sim. as coisas já estão ali para que as pessoas. Bom, tem agora 1 mês e meio. Um mês e meio. A gente vai ter o dia inteiro, então, no sábado, que vai ser de conferência, vai Tá. ser uma maratona de vários palestrantes. E no domingo a gente vai ter os workshops, que daí a gente vai ter a possibilidade de ter um tempo a mais com esses palestrantes. Perfeito. Então, de 2 horas ali. Então, a gente tem um combo, inclusive um ingresso combo, que você pode adquirir tanto a conferência do sábado como os workshops no domingo. Perfeito. Eu vou estar lá no workshop e a gente tá preparando algo bem Isso, bacana. Entre experiência de máquina, experiência de humano. Vai ficar bem bacana ali, uma série de coisas. Uma espécie de cyberarquitetura, né? Exatamente, neurocyberarquitetura. Sabe que tem uma coisa interessante? A gente conversou bastante no começo do ano passado com o pessoal de neurociência lá da Federal do ABC, né? E a gente perguntou muito como é que seria o impacto dessas realidades imersivas na própria construção de memória, de conhecimento, né? Eu acredito muito que a gente vai ter… que os óculos vão ser a cadeira do Matrix. Eu não sei trocar pneu, mas aí quando tiver tudo muito funcionando… vai ter lá uma realidade aumentada que vai me dizer exatamente onde botar o que na hora certa. Eu só preciso fazer, encaixar, sabe? O movimento e eu troco um pneu, porque eu vou saber trocar pneu instantaneamente. Uhum. Então o conhecimento vai virar muito commodity. E aí o pessoal de neurociência falou uma coisa muito legal, que ele fala assim, pro cérebro humano, você imaginar algo, pensar, sonhar, né, planejar, realizar e lembrar é a mesma assinatura cerebral. No seu cérebro, é a mesma área que tá lá sendo ativada. Não tem muita diferença pro cérebro. E eles falam que a gente vai começar a criar memórias sintéticas. Eu não sei nem se a palavra certa é sintética. Mas assim, o fato de você conseguir hoje já, com a realidade imersiva, viajar com 2/3 praticamente dos seus sentidos. Você consegue viajar com a visão, com a audição e metade dos sentidos. Você vai conseguir criar memória, porque é assim que a gente gera memória. Exato. Né? Quando você viaja para um lugar e os seus sentidos capturam aquela experiência. Então, eu acho que vai ter muita coisa aí, que a gente falou um pouco na conferência do ano passado, que parte das nossas casas vão ser, talvez, decoradas, design. A gente chama muito de computação espacial, né? Aonde você faz design através de realidade aumentada. Talvez você vai ter peças na sua casa de arte que parte delas não é física. Não é física, tá no exatamente. digital, não, entendeu? eu acredito totalmente nisso. E aí tudo isso vai ter que ter um desenho muito cauteloso. Eu acho que é por aí que os movimentos vão se cruzar. Uma neurociências na arquitetura, um movimento minimalista. Por que as casas estão com menos coisas? As pessoas estão com menos excesso, né? Com mais consciência sobre os excessos. Eu acho que vai vir muita coisa que a gente vai estar do mundo desmaterializado. Eu concordo. Eu concordo. Bom, acho que a gente está caminhando para nossa pergunta final. Se as pessoas quiserem hoje, né? Eu sou arquiteta há muito tempo e eu quero fazer isso. Me interessou, né? Além da academia, além do congresso que está chegando,
Tem alguma outra orientação que você possa dar para as pessoas? Por onde trilhar? Sim, a gente tem, na verdade, um curso online, né? Que a gente foi… a gente pegou o que as pessoas precisam saber para começar. Então, a gente criou um curso online, onde a gente dividiu em diversos módulos. O módulo 1 é o básico, é o que tem que passar para depois ir para os outros. E lá, a gente dá muita informação e a gente faz diversas lives, onde a gente fala sobre bibliografia, passa muito material para as pessoas. Então, pode ser tanto pelas nossas redes sociais, como se você realmente quiser virar aluno, ser um dos nossos alunos do nosso curso online. E como é que eu acho esses cursos online? É NeuroArc, neuro.arc.br. Tá bom. Tá. Ou no nosso Instagram, NeuroArc Academy. Tá bom. E se eu quiser contratar… Vocês te acham aonde? Vocês fazem projetos já dentro dessa neuroarquitetura? Sim, mais como consultoria, né? Também no NeuroArc Academy do Instagram. É só mandar uma mensagem lá pra gente, que a gente tá sempre… Rapidamente a gente responde. Muito bom, Gabi. Bom, eu acho que… eu gosto muito de acreditar que esses movimentos em cada uma das áreas… Eles são movimentos de nova economia, eles são movimentos de soft economy. Você está sutilizando uma arquitetura que já era uma parte da sociedade mais sutil, mais voltada para uma harmonia. Eu acho que quando você consegue sutilizar o que é sutil, diz muito sobre para onde a gente está indo, né? Todas as áreas estão se reinventando. Eu acho que tem espaço para tudo isso. E aconteceu faz muito pouco tempo. Então, é a frase mesmo que o Obama falou lá em 2012, mas que quem falava antes do Obama eram os índios lá, Hope, enfim, o pessoal do Arizona, mais antepassado. E eles falavam, nós somos aqueles porque estávamos esperando, não tem outro não. É essa geração de adultos que vai fazer as pontes de transição, de transmissão de novos valores e de novas realidades. Com certeza. E se me permite só finalizar com uma frase que eu amo de paixão e pra mim não tem caminho de volta. Então, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E eu acredito muito nisso, daqui pra frente. Maravilhoso. Bom, eu tive hoje aqui no programa com Gabi Sartori, uma nossa neuroarquiteta maravilhosa. A gente falou muito, a gente respondeu o programa inteiro. Afinal de contas, o que é neuroarquitetura? Então, se você pegou no finalzinho aqui ao vivo, a gente está com o programa gravado em todas as plataformas, YouTube, Facebook. E a gente tem aí podcasts daqui uma semana, é só procurar Tecnomagia, Rádio Geek. Aqui, nós somos apaixonados pelo que faz, né? Pelo que fazemos, na verdade. E eu acho que você é mais um exemplo de alguém que também é apaixonado pelo que faz. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Lígia. Um grande prazer. Maravilhoso. Obrigada. Bom, gente, até semana que vem, mais um Tecnomagia aqui na Rádio Geek. É isso aí.